Bom dia, na paz do Senhor. Vamos começar a semana comentando o nosso assunto preferido, falando da palavra de Deus. Hoje nós vamos começar o livro de Esdras. Vamos começar agora então uma nova etapa. Nós vamos começar a falar do cumprimento das profecias a respeito do retorno do povo de Deus para Israel, para Jerusalém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, um livro particularmente que eu gosto muito. Alguns assuntos aqui em Esdras que eu realmente gosto e leio com bastante frequência e falo sobre ele também. Vamos para Esdras 1 e nós vamos começar a ver uma passagem linda, que é o cumprimento de várias profecias aí do Velho Testamento, livros que nós já lemos, Isaías, Jeremias, principalmente. Então, Esdras significa o quê? O nome dele em hebraico. Significa auxílio, ajuda, socorro. E, veja bem, o livro de Esdras não fala que foi ele que escreveu o livro. Embora o livro leve o nome dele. A tradição judaica, os judeus que trazem isso como tradição oral, e claro que tem alguns escritos dizendo que foi Esdras que escreveu, então, o livro que leva o nome dele. E também a tradição judaica fala que foi Esdras que escreveu o livro de Crônicas, que no original é um livro só, e para nós é como 1 Crônicas e 2 Crônicas, tá bom? Então a tradição judaica fala que Esdras escreveu o livro de Esdras e também 1 e 2 Crônicas, mas isso não está escrito na Bíblia, isso é tradição, tá bom? E uma outra coisa assim bem interessante de Esdras especificamente é que a tradição judaica fala que foi Esdras, não só que escreveu o livro de Esdras e de Crônicas, mas que também foi Esdras que reuniu os rolos, os volumes dos livros que compõem o Velho Testamento. Então a tradição judaica fala que foi Esdras. Veja bem o trabalho que ele deve ter tido, que reuniu todos os rolos que compõem o nosso Velho Testamento. Então ele reuniu os livros do Pentateuco, todos os livros de poesia ou de sabedoria que são juntos, ele reuniu todos os salmos, ele reuniu os escritos de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, de Amós, todos os livros que compõem o nosso Velho Testamento. Foi Esdras que reuniu e ele organizou. Mas veja bem, ele organizou o cânon do Velho Testamento de acordo com a Bíblia judaica. Então, aquilo que está na Bíblia judaica é a forma como Esdras organizou. Não é a forma que está o nosso Velho Testamento hoje. Então, o Velho Testamento da Bíblia judaica é organizado diferente. Tem vídeo falando sobre isso, sobre o Velho Testamento especificamente, a diferença aí da Bíblia judaica para a nossa. São os mesmos 39 livros, mas eles são separados de uma forma diferente. Enquanto para nós, por exemplo, tem os profetas maiores e depois os profetas menores, na Bíblia judaica é os profetas de antes do cativeiro e os depois do cativeiro. Fica mais fácil para ler e entender. Mas a nossa não está organizada assim, a nossa está organizada de uma forma diferente. E é bênção também, com certeza, porque é a palavra de Deus. A forma de organizar os livros ali, no fim das contas, não faz uma diferença grande no sentido de servirmos e conhecermos a palavra de Deus. Se Esdras escreveu, de acordo com a tradição judaica, o livro de Crônicas, o livro de Esdras, se ele organizou o cânon do Velho Testamento, ele separou todos os 39 rolos, que não eram livros como é hoje, mostra o quê? Um homem dedicado à palavra de Deus, que amava de forma profunda as Escrituras Sagradas,
que se dedicou, e nós vamos ver a dedicação de Esdras, porque ele vai ser usado por Deus para restaurar o povo, moral, espiritualmente, trazer a identidade do povo de Israel como povo de Deus. Ele vai ser usado em tudo isso. O povo vai voltar do cativeiro sem lembrar, sem falar de forma fluente o hebraico. E Esdras vai, inclusive, ser usado nisso, em restaurar a língua mãe do povo de Israel, porque eles ficaram 70 anos no cativeiro e eles falavam a língua de lá. Esqueceram como é que era o hebraico. E Esdras vai ser usado, inclusive, nisso, na restauração da identidade do povo como nação, como povo único. É claro que vem junto a língua que eles falaram lá enquanto estavam no cativeiro, que é o aramaico. Então, o aramaico vem daí e foi falado até os tempos de Jesus. Mas Esdras vai ter, então, um papel fundamental nessa restauração do povo como nação, a identidade deles como povo de Deus, como nação de Israel. Então, Esdras, como eu iniciei falando, é maravilhoso porque nós vemos as profecias se cumprindo aqui. Então, que profecias? As profecias de Jeremias 25, Jeremias 29, versículo 10, que foram faladas pouco mais de 70 anos antes. Então, aqui em Esdras nós vamos ver o cumprimento disso. Nós também vamos ver, já no versículo 1, no 2, o cumprimento das profecias de Isaías 44, e versículo 28, e de Isaías 45, dos versículos 1 ao 4. Profecias de Isaías foram 150 anos antes, 160 anos antes, muitos anos antes. E nós vamos ver aqui, então, o cumprimento dessas profecias. Se for considerar o antes do cativeiro, 200 anos antes aí, as profecias de Isaías. Nós vamos ver se cumprindo aqui. E é muito bonito, é muito lindo, dá um renovo na nossa esperança de ver que tudo que Deus promete, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Ele move as pessoas e Ele usa inclusive governantes pagãos, como nós vamos ver, para que os seus desígnios, para que a sua palavra se cumpra, para que as suas promessas se cumpram. E isso é maravilhoso de nós vermos. E vai firmando a nossa fé em ver que isso acontece. E saber que por toda a Bíblia Deus prometeu e se cumpriu. Ou seja, aquelas promessas que Deus tem para nós ainda. Tanto as promessas de forma individual, que Deus tem comigo, que Deus tem com você, como as promessas que envolvem todo o povo de Deus, que ainda não aconteceram, estão por acontecer. E no que depender de Deus, se cumprirão. E isso é maravilhoso. Nós vimos lá em Jeremias, principalmente, que o povo foi levado para o cativeiro em 3 levas, em 3 turmas. A primeira, por volta de 606, 605, dependendo do historiador, e nessa primeira turma foi então Daniel e os seus amigos. Essa primeira turma é que começa a contagem dos 70 anos. A segunda turma foi levada em 598 ou 597, também de acordo com o historiador. E alguns defendem que Ezequiel foi na primeira, outros defendem que Ezequiel foi na segunda turma. Eu já tendi a que ele foi na segunda, estou nesse momento tendendo mais que ele foi na primeira turma. Não faz diferença para a gente em qual turma foi Ezequiel, mesmo porque Ezequiel não volta do cativeiro, ele morre lá. E a terceira turma, então, foi quando Jerusalém foi tomada em 586 a.C. Então, foi o restante dos judeus foram para a Babilônia. Esse restante é quem? Ou não inclui quem? Não inclui Jeremias. Para Jeremias foi dada a opção dele escolher para onde ele queria ir, e ele não foi para o cativeiro, ele acabou sendo preso pelos próprios judeus e levado para o Egito. Então não foi Jeremias, não foram os pobres, não foram doentes e velhos muito velhos. Não.
essas pessoas não foram para o cativeiro, todo o resto foi. O livro de Esdras começa quando então? Ele começa a contar em 536, 537, um pouco antes do povo voltar do cativeiro. A história de Esdras, do livro de Esdras, então começa com Ciro assinando um decreto de libertação dos cativos. Deus, a palavra de Deus não critica quem escolheu ficar na Babilônia. Muitos escolheram ficar, nós vamos ver. Muitos escolheram retornar para Jerusalém. A palavra de Deus não critica quem fez a escolha de ficar, mas a palavra de Deus dá honra a quem escolheu voltar para Jerusalém. Então nós vamos ver um capítulo 2 aqui, extenso, com muitos nomes, e esses nomes, eles são encontrados lá na genealogia de 1 Crônicas. Nós vamos ver aqui no capítulo 9, onde nós lemos assim o resumo das genealogias dos que retornaram do cativeiro babilônico. Está no 9. Então, Esdras 2 tem uma genealogia e capítulo 9 tem essa genealogia. Pela tradição judaica, foi Esdras que escreveu tanto Crônicas como o livro de Esdras, mas a Bíblia não afirma, tá bom? É a tradição judaica que fala. Então, nós vamos encontrar no capítulo 2 como uma honra de Deus para aqueles que decidiram voltar para Jerusalém. Então, ali tem as famílias, o nome de todas as famílias. Então, honra quem volta, quem escolhe voltar, mas não desonra, não critica quem escolheu continuar na Babilônia. Tá? Esse é um ponto importante da gente entender. Ciro assinou um decreto onde voltasse, que era para voltar quem quisesse. Era uma escolha que era para ser feita. Deus deu esse direito para os cativos. Então, nós vamos ter 3 retornos. Assim como teve 3 turmas, 3 grupos de judeus que foram levados cativos, como eu acabei de explicar, dei as datas, agora nós teremos 3 retornos também, fazendo o caminho de volta da Babilônia para Jerusalém. Nós vamos ver que quem volta é um povo que vai trabalhar muito, vai sofrer muito no primeiro momento. Entendemos também que aqueles que estavam muito velhos não voltaram, porque era uma viagem difícil. Em linha reta, Jerusalém da Babilônia dá cerca de 750 quilômetros, mas ninguém viaja em linha reta. Então a estrada, o caminho que ligava Jerusalém à Babilônia dava aí cerca de 1.350, 1.400 quilômetros, alguns dizem até 1.500 quilômetros. Então não é uma viagem fácil, principalmente para quem já está com a idade muito avançada. Então Daniel, ele viu o decreto de Ciro. A tradição extrabíblica fala que Daniel mostrou para Ciro as profecias de Jeremias, até de Isaías, que Daniel contou para Ciro, afinal ele era o conselheiro ali do rei. Então a tradição extrabíblica fala sobre isso de Daniel. E nós vimos em Daniel 9 que ele orou quando leu a carta de Jeremias, né? Aquela oração linda ali de Daniel. Então tudo isso influenciou para que Ciro desse esse decreto, tá? Mas não era uma viagem fácil. Então Ciro deu um decreto, nós já vamos ver aqui, e depois dele dar esse decreto dizendo volte quem quer, ele ainda não só deu esse decreto de liberdade para o povo judeu no cativeiro, ele ainda disse, vamos ajudar, vamos ofertar quem puder, de livre e espontânea vontade, ajude, oferte para que o templo seja reconstruído. Então Ciro cuida de tudo isso. Nós vamos ver. Agora Ciro dá o decreto, gente, e não é muito diferente do que nós vemos hoje. Quando assina o decreto, acontece imediatamente? Não.
Veja, ele liberta o povo no papel, há necessidade de divulgar esse decreto e as pessoas precisam se preparar para fazer essa mudança, ver o que vão levar, o que não vão, o que vai deixar para trás, se despedir de quem vai ficar e começar essa jornada. Então nós vamos ver tudo isso acontecendo. Assim como tiveram 3 turmas que foram de Judá para a Babilônia, terão 3 turmas que vão fazer o caminho de volta. Então, a primeira turma, a primeira leva de cativos libertos que voltam para Jerusalém, acontece após o decreto de Ciro, após a assinatura de Ciro. Então, eles vão se preparar, vão pegar as ofertas, Ciro estará devolvendo para Jerusalém todo aquele despojo, tudo que Nabucodonosor levou do templo, não exatamente tudo, mas vai devolver muita coisa, e esse povo vai levar tudo isso. Então tem uma carga muito grande de coisas para levar para Jerusalém. E essa primeira turma, então, ela retorna ali após se preparar, depois da assinatura do decreto, então ela retorna em 536. Cerca de 50 mil judeus voltam da Babilônia para Jerusalém. E eles vão sob a liderança de Zorobabel. Nós vamos ver isso. Depois, passam-se muitos anos, Esdras escreve, nós vamos ver o que acontece, que Esdras tem as informações do que acontece lá em Jerusalém, porque Esdras não vai nessa primeira turma. Esdras vai liderar a segunda turma que volta para Jerusalém, que acontece muitos anos depois, em 457, no ano de 457. Então, Esdras vem com mais 17 mil judeus. Sai da Babilônia e vai para Jerusalém com mais 17 mil judeus. Terá uma terceira turma ainda, oficial, que Neemias vai então liderar essa terceira turma, essa terceira leva da Babilônia para Jerusalém. E essa terceira turma de Neemias vai acontecer em 444 antes de Cristo. Então, não são seguidas, não são perto uma da outra. 50 mil voltam na primeira turma. Muita gente deve ter ficado na Babilônia falando, até com dúvida, será que é para valer? Será que não é uma emboscada? Será que não vai chegar e vai acontecer alguma coisa? Então, certamente que muita gente ficou assim. E aí 17 mil depois vem então com Esdras. O livro de Esdras, ele vai contar a primeira turma de 50 mil e a segunda turma de 17. A terceira turma nós vamos ver lá no livro de Neemias, tá? Só para a gente se situar. Então, o livro de Esdras, ele vai cobrir do ano 536. Ele vai cobrir do ano 536 até o 457. Dá uma diferença aí de 70 e poucos anos. E o livro de Esdras ele vai cobrir um período de 3 reis, Dario, Ciro e Artaxerxes. Mas o que mais chama atenção, todo esse retorno do povo judeu para Jerusalém, se destacam então 5 homens usados por Deus, que vão fazer toda a diferença aqui nessa reconstrução de Jerusalém, nessa reconstrução de Israel. O primeiro que nós vamos ver aqui já vai ser Zorobabel, vamos falar um pouco dele. Ele é um líder, como se fosse um líder político, um líder executivo. Ele vai ser levantado por Deus para então conduzir o povo nessa jornada, sair da Babilônia, chegar em Jerusalém e se estabelecer em Jerusalém. Vai demorar aí cerca de 4 meses aí mais ou menos, essa caminhada, esse retorno. Agora pense você, cerca de 50 mil pessoas saem da Babilônia em direção a Jerusalém. 4 meses. Levantando, acampando. Devem ter lembrado um pouco da própria história do povo judeu saindo, o povo hebreu saindo do Egito e indo para a terra prometida. Devem ter ido, dando glória a Deus, entoando salmos
entoando cânticos, alegres por fazer essa jornada de volta. Não sabiam muito bem como estava Jerusalém, embora pudessem até ter imaginado, mas sabemos que a realidade é muito mais forte do que a nossa imaginação. Devem ter imaginado, devem ter pensado. Deve ter sido uma viagem muito maravilhosa, de ver Deus cumprindo a palavra. Ao chegar em Jerusalém, a realidade é desoladora, porque eles encontram uma Jerusalém em ruínas, destruída. Nós vamos ver quando eles chegam lá o que acontece. Então nós temos 5 homens de destaque no livro de Esdras. Zorobabel, nós temos Jesua, ou Yoshua, né? Vamos aprender algumas formas aí que é falado esse nome, mas vamos ler do jeito que está transliterado, que é Jesua, que é o sumo sacerdote. Então Zorobabel vai ter esse papel de líder político, líder executivo, e Jesua vem então como o sumo sacerdote que vai ajudar, que vai auxiliar Zorobabel nesse retorno para Jerusalém. Nós temos o 3º e 4º homem, né, homens que nós vamos ler já essa semana, Ageu e Zacarias, 2 profetas que Deus vai usar, vai levantar nesse pós-cativeiro para ajudar, a encorajar, a motivar o povo na reconstrução do templo que está lá destruído ainda. E por fim, nós vamos então conhecer um pouco mais quem é Esdras, o 5º homem de destaque nesse livro, e o líder da 2ª turma, que volta então da Babilônia para Jerusalém, aí com cerca de 17 mil pessoas. E que Deus o usa de forma grandiosa para restaurar a identidade do povo como nação, para restaurar essa questão moral, para restaurar ali as suas características, desde o hebraico, que eles haviam esquecido, não estavam falando, até a restauração completa do povo de Israel de forma espiritual, ou seja, restaurar ali os bons hábitos, vamos falar assim, restaurar a rotina de adoração a Deus no templo. Então nós vamos ver tudo isso. Sendo assim, quais são então os principais temas do livro de Esdras? A restauração do povo conforme as profecias, conforme Deus havia prometido em Isaías 44, 28, Isaías 45, de 1 a 4, Jeremias 25, Jeremias 29, 10 e tantas outras profecias que nós já lemos até aqui, já comentamos, Daniel 9, várias outras profecias. O segundo tema é a soberania de Deus sobre governantes pagãos. Deus usando ali reis pagãos para que a sua promessa de fazer o povo retornar para Israel se cumprisse. E o terceiro tema, um tema grandioso aqui do livro de Esdras, é a importância vital da palavra de Deus para o seu povo. E eu defendo que a escola bíblica, não a escola dominical, mas a escola bíblica foi instituída aqui por Esdras. Nós vamos ver aqui, tanto em Esdras como em Neemias, a importância de reunir o povo para ler e aprender a palavra de Deus. A estrutura do livro de Esdras, né, nós vimos Ezequiel escrevendo em ordem cronológica, nós vimos ali Daniel contando a parte histórica, também em ordem cronológica. Esdras é um pouquinho diferente. São 10 capítulos. Então, do 1 ao 6, ele vai falar sobre esse reinício, esse retorno da primeira turma de judeus cativos para Jerusalém. Vai contar também do 1 ao 6 sobre a reconstrução do templo. E nesses 6 capítulos tem muitas listas, tem muitas cartas, tem muitos documentos. Nós vamos ver muito isso. Do 7 ao 10, então Esdras vai contar da segunda turma que ele vai liderar da Babilônia para Jerusalém, e também vai falar ali do início do seu ministério em Jerusalém. E é quando nós vamos, então, entender o terceiro tema, que é a importância da palavra de Deus no meio do povo. No livro de Esdras, nós vamos ver
a importância aí de documentos oficiais, documentos de um governo pagão, e a importância desses documentos oficiais para o povo de Deus. Não só documentos do governo pagão, mas documentos de comunicação entre o povo de Deus e esse governo que estava lá na Babilônia. Há 7 desses documentos oficiais. Então, nós vamos ver a importância de Esdras nisso, porque ele que capta e ele que registra, então, a existência desses documentos. Como eu falei já lá sobre Daniel, sobre Ezequiel, Deus usando cada um na sua identidade. Esdras tinha essa formação. Esdras era sacerdote e escriba. Então ele tinha conhecimento para ter esse registro e esse cuidado das genealogias, dessas listas, o registro desses documentos. Então Deus vai usá-lo, vai inspirá-lo para que ele faça exatamente isso. Bom, vamos então para Esdras 1. Esdras 1:1. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Veja, esse primeiro ano de Ciro não é dele como rei da Pérsia, mas é no primeiro ano dele lá como rei que subjugou a Babilônia, para que viesse a se cumprir a palavra do Senhor por meio de Jeremias. Então aqui a própria palavra, o próprio Esdras cita diretamente, então, as profecias ali de Jeremias. Jeremias 25, Jeremias 29. Versículo 1, né? Que eu estava lendo. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que viesse a se cumprir a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino e também por escrito, dizendo. Então foi um decreto que foi falado e foi também escrito. E aqui se cumpre Isaías 44 e 28, se cumpre Isaías 45, de 1 a 4. E a história extra-bíblica fala que foi Daniel que mostrou para Ciro as profecias de 44 e 45. Porque olha o que ele fala. Assim tem dito Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, tem me dado todos os reinos da terra. Então ele reconhece, ele louva a Deus. Eu sempre falo que louvar a Deus qualquer um pode louvar. O que serve a Deus e o que não serve. Porque louvor tem a ver com reconhecer o que Deus fez, faz e fará. Agora, Ciro não vai adorar a Deus aqui. Porque adorar a Deus, para adorar a Deus, precisa conhecer a Deus, precisa ter experiência com Deus, conhecer a essência de Deus. Então Ciro, ele louva a Deus aqui, tá? Ele não adora a Deus. O Senhor Deus dos céus tem me dado todos os reinos da terra e me incumbiu de edificar-lhe uma casa em Jerusalém que está em Judá. Então esse me incumbiu é aqui que dá a entender que Daniel, então, ali ainda estava vivo, aqui nesse ano, nesse momento, que Daniel mostrou para ele os livros ali de Isaías. Quem entre vós há de todo o seu povo, ou seja, de todo o povo de Deus, que esteja, seu Deus com ele, e suba até Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então, olha só, versículo 4. E a qualquer um que tiver ficado para trás em todos os lugares onde peregrinar, os homens do seu lugar o ajudem. Então, olha que coisa que Deus fez. Ciro liberta o povo do cativeiro. Ele fala assim, olha, quem entre vós há, entre o povo de Deus, que suba até Jerusalém, que vá. Livre-arbítrio, vai quem quiser, volte para Jerusalém quem quiser. Quem for, olha, e a qualquer um que tiver ficado para trás, em todos os lugares onde peregrinar, os homens do seu lugar o ajudem. Então não era para o povo voltar para Jerusalém sem nada. Ciro fala, o ajudem com prata, com ouro, com bens, com animais e com dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Ciro vai dar dinheiro, inclusive do tesouro do rei,
para reconstruir Jerusalém, para reconstruir a casa de Deus. Ele deixa bem claro aqui. E edifique a casa do Senhor Deus de Israel, versículo 3. Então, todos os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas se levantaram, olha aqui, com todos aqueles cujo espírito despertou Deus para subir e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos os que estavam habitando nos arredores confortaram as mãos deles, ou seja, daqueles que voltariam para Jerusalém. Confortaram em que sentido? Porque eles vão voltar de mãos vazias, né? E iam encontrar uma Jerusalém destruída. Então confortaram, ajudaram as mãos deles com vasos de prata e de ouro, com bens e com animais e com coisas preciosas, muito mais do que se ofereceu voluntariamente, ou seja, além da oferta voluntária, além daquilo que veio da tesouraria do reino, o povo ainda ajudou. E eles voltaram com muita coisa. E o rei Ciro, versículo 7, tirou também os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém 70 anos antes, e tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os, pois, Ciro, rei da Pérsia, pelas mãos de Mitredade, o tesoureiro, o qual os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E esta é a conta deles. Então, nós vamos ver aqui nos versículos 9, 10 e 11, a contagem, então, de tudo o que Ciro mandou devolver. Versículo 11. Todos os utensílios de ouro e de prata somavam 5.400. Todos os fez levar Sesbazar com os que subiram do cativeiro de Babilônia para Jerusalém. Essa lista nós podemos até olhar e achar que para que registrar isso? Sabemos que Jesus depois, né, vai ler isso. Essa é uma... a Bíblia que Jesus lê é o Velho Testamento, né? Mas o que significa essa lista, então? Significa Deus cumprindo a promessa de restaurar, de trazer. Esses versículos aqui, o 9, o 10 e o 11, são as coisas que são usadas pelo rei Belsazar lá no capítulo 5 de Daniel. São as taças que eles bebem vinho naquela noite de festas de orgias e que aparece a mão do Senhor escrevendo na parede. São esses utensílios. Então agora eles voltam para ocuparem um lugar que será reconstruído para eles, que é o templo ali de Salomão. Vamos lá então, capítulo 2. O capítulo 2 é uma lista gigantesca de nomes, mas nós vamos... tem 70 versículos. Nós vamos chamar a atenção aqui, então, um pouquinho de algumas coisas. Vamos lá. Versículo 2. Então, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, transportou para a Babilônia, e que voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. E assim, algumas coisas que nós precisamos entender. Muitos desses que estão voltando para Jerusalém nasceram no cativeiro. 70 anos. Quem era adulto, já de mais, né, que foi na primeira turma, não sobreviveu até aqui. Morreram no cativeiro, morreram de velhos ou de doentes, talvez. Então, muitos dos que estão voltando agora são filhos do cativeiro. Como é que precisa ser reconhecido? É pela família, pela genealogia, precisa ter um documento, precisa ter uma forma de reconhecer quem é quem, de que família é e principalmente de que tribo é. E é isso que faz a diferença. Então nós vamos ver aqui. Versículo 2. Os quais foram com Zorobabel, Jesua ou Jesuá, Neemias. Esse Neemias que está aqui não é o Neemias do livro de Neemias. Por quê? Porque Neemias, do livro de Neemias, vai voltar para Jerusalém em 444 e não agora em 536. Seraías, Relaías, Mardoqueu.
não entendemos que este Mardoqueu aqui seja o mesmo Mardoqueu lá de Esther, tá bom? Mas tem estudiosos que defendem que é o mesmo. E aí, desse versículo aqui do 2 até os 60, nós vamos ver então ali as famílias, o povo que voltou na primeira turma. Vamos ler aqui o versículo 60. Os filhos, então não vou ler todos esses versículos, mas você leia, porque se você não ler versículo por versículo, nome por nome que está aqui, você não vai poder dizer depois que leu a Bíblia toda, você pulou, tá bom? Então precisa ler tudinho. Vamos ler o 60, né? Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Então, cada família que vai relatar aqui dos versículos 2 até o 60 vai ter ali as quantidades de pessoas. Nós vamos ver alguns versículos que vai estar escrito o seguinte, né? Tem os filhos de os levitas, versículo 40, os cantores, filhos de Asaf. Não é exatamente filhos de Asaf, afinal Asaf viveu quando? Lá no tempo de Salomão. São os descendentes, tá bom? É a família descendente. Os filhos dos porteiros, no 42, porque as funções, elas não vão mudar, elas vão permanecer lá de acordo com aquela escala inicial, que não foi nem Salomão que fez, foi Davi. Né? Davi estabeleceu cada família o que elas iam fazer no tempo. Então aqui, por isso que identifica dessa forma. Olha só o versículo 59, né? Foi que leu 60, vamos ler aqui o 59. Estes também, os que foram citados acima, foram os que subiram, e aí cita cidades da Babilônia, né? Tel-Melá e outras cidades ali. Algumas cidades, os quais não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Então, nós vamos ver que o número aqui, o número que a Bíblia traz é o número de judeus. Mas subiu gente que não era povo de Israel. Assim como aconteceu no Egito. Quando saíram do Egito, subiu gente ali, uma misturinha ali, que não era exatamente o povo de Deus, mas que subiram junto. Então, o versículo 59 fala, os quais não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem era de Israel. Tá? 60, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Então, se você pegar lá do 2 até o 60 e for somando tudo que fala ali, vai dar, então, um número total de 49.897 judeus. Não foram todos numerados aqui, não tá todos, por quê? Porque muitos subiram ali no meio misturados, tá bom? Versículo 61. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou mulher das filhas de Barzilai e de Gileadita, o qual foi chamado pelo nome delas. Estes procuraram seu registro nas genealogias e não foram achados. E foram então tidos por imundos e lançados fora do sacerdócio. Mas olha só, eles afirmavam ser da tribo de Levi. Eles afirmaram ser, inclusive, descendentes de Arão, que era parte do sacerdócio. Mas eles não tinham como confirmar isso. Eles não tinham nada que afirmasse a descendência deles. E isso era levado muito a sério. Então, eles foram desqualificados para voltarem para Jerusalém e exercer o ofício sacerdotal. Aí o versículo 63. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse um sacerdote com Urim e Tumim. O Urim e o Tumim nunca mais foram encontrados. Então estes que não conseguiram provar a sua genealogia, não tiveram um documento de descendência, o que hoje nós temos no certidão de nascimento, eles não tinham esse documento. Aqui o governante, né, Zorobabel, que ele é o líder aqui para fazer o povo voltar, ele acaba sendo frustrado, porque o Urim e Tumim não foram encontrados nesse retorno. Eles se perderam. Nós vamos ver que várias coisas não retornam para Jerusalém. Não retornam. Nós vamos ver ainda o que Deus tem aqui para nós lermos, né?
algumas coisas quando nós estávamos lendo Jeremias, enquanto o templo de Salomão foi saqueado e depois queimado, e lá Jeremias descreve as colunas do templo, o mar de bronze e tudo que Jeremias vai descrevendo. Eu falei, leiam, preste atenção, que algumas coisas vão sumir nesse momento de destruição de Jerusalém, não vão ser encontradas. Nós vamos ver, a palavra de Deus vai falar. Versículo 64. E toda essa congregação, unida como um só homem, era de 42.360. Então, vamos ver os números aí. Sem contar os seus servos e as suas servas, os quais eram 7.337. Então, os versículos 61 até os 70 é um resumo de todos esses nomes e famílias citados aqui do 2 até o 60, tá? Então, a congregação unida, 42.360. Sem contar os seus servos e as suas servas, os quais eram 7.337. Lembra que eu falei aqui? Do 60, que dava 49.897. Aí olha só o versículo 65. Sem contar os seus servos e suas servas, os quais eram 7.337. E tinha também 200 cantores e cantoras. Então, esse número é o que eu falei aqui do versículo 60. 49.897. Os seus cavalos eram 736, os seus mulos 345, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Então, olha só, não tinha animal suficiente para todo mundo ir em cima, cada um no seu. Por isso que a viagem demora, muita gente voltando a pé. São entre 1.350 e 1.500 quilômetros. Cada estudioso aí dá um número, mas, gente, vamos considerar aí 1.400 quilômetros. É muita coisa para se fazer com 50.000 pessoas, crianças inclusive. Certamente que tinha grávida no caminho, nós vamos ver. Não é uma viagem rápida, ainda mais levando tudo que Ciro mandou levar de volta, os vasos, as taças, os utensílios, 5.000 e poucos utensílios, e ainda mais a oferta, né? Vamos ver aqui, versículo 68. E alguns dos chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor, a qual estava em Jerusalém, ofertaram voluntariamente para a casa de Deus, para levantá-la em seu lugar. Segundo suas posses, deram ao tesoureiro da obra 61.000 dracmas de ouro e 5.000 libras de prata e 100 túnicas sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e outros do povo, e os cantores, e os porteiros, e os netinins em suas cidades, e todo Israel também em suas cidades. Então, eles voltam para Jerusalém, e cada um vai para o seu lugar, que havia sido determinado lá em Josué, na conquista da terra. Então, cada um foi para o seu lugar. Aqui Esdras ainda contando como foi, então, esse sair, se preparar a saída da Babilônia para Jerusalém. E essa saída da Babilônia para Jerusalém, esse cumprimento da promessa de Deus, deve nos inspirar também aqui na nossa caminhada. Nós não estamos indo, veja, eles estão indo para Jerusalém. Eles sabem que Jerusalém destruída, eles sabem que o templo do Senhor foi destruído porque eles estavam no cativeiro e eles receberam as informações. Teve carta de Jeremias, teve um mensageiro que foi, nós vimos isso lá em Ezequiel, que saiu de Jerusalém quando o templo foi destruído e foi lá para o cativeiro contar que o templo havia sido destruído. Nós vimos isso lá em Ezequiel 24 e 25. Então eles sabiam que Jerusalém estava destruída, que não tinha templo, não tinha nada. Mesmo assim, eles foram nessa jornada de cerca de 4 meses, como eu disse, cantando e glorificando a Deus, entoando salmos, gratidão, louvor, porque Deus os estava levando de volta para a terra prometida, para Canaã, para a sua terra Israel. E eles foram, né, dando glória a Deus. Há muitas histórias bíblicas contando sobre isso.
E a nossa jornada agora, nós estamos indo para a eternidade com Deus e nós não vamos encontrar nada destruído. Muito pelo contrário, nós vamos encontrar tudo perfeito. Deus perfeito, na eternidade, algo que Jesus disse, preparado para nós. Para o que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para o nosso alvo, que é a eternidade com Deus, as bodas do Cordeiro, tudo preparado para nós. Nós estamos indo nessa jornada glorificando a Deus porque estamos indo? Ou nós estamos indo nessa jornada reclamando da jornada? Reclamando da dificuldade, reclamando das coisas. A jornada faz parte da nossa vida. Nós estamos há alguns anos nessa jornada. Ficaremos ainda alguns anos, não sabemos quanto. Não sabemos quando que será a vinda de Jesus, não sabemos se nós vamos nos passar pela morte física antes do arrebatamento, não sabemos. Mas como nós estamos indo nessa jornada? Salmo 126, né? Um salmo de louvor a Deus por sair do cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, porque está cumprindo com a profecia. Salmo 126, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Os que semeiam em lágrimas seguirão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós vamos comentar amanhã o Salmo 137, que possivelmente acredita-se que esse salmo tenha sido escrito ali nesse período. Nós vamos comentar amanhã, tá bom? O Salmo 137. Então, terminamos aqui 1 e 2. Vamos continuar amanhã no capítulo 3. Então, amanhã nós vamos do 3 ao 6 e mais o Salmo 137. E o livro esse livro de Esdras, como nós vimos, eu falei lá na introdução, nós encontramos os profetas Ageu e Zacarias, que são profetas do pós-cativeiro. Nós vamos encontrá-los agora. Então, nós vamos amanhã de Esdras 3 a 6, mais o Salmo 137. Nós vamos então ver as profecias de Ageu e depois de Ageu, Zacarias, que está aqui nesse período. Depois de Zacarias, nós vamos ler e conhecer Esther. E somente depois de Esther, nós vamos voltar para Esdras capítulo 7, já que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Eu falei na introdução que o livro de Esdras ele está dividido em duas partes. Então, do capítulo 1 ao 6, conta da primeira turma que voltou da Babilônia para Jerusalém, cerca de 50.000 pessoas. No capítulo 7 ao 10, é a segunda turma que volta com Esdras. Mas veja bem, a primeira turma, ela volta em 536. A segunda turma volta em 457, mais ou menos, né? Dependendo do historiador. Então, nesse intervalo entre o 6 e o 7, sendo que do 1 ao 6 é aí no ano 536 e um pouquinho, e o capítulo 7 em 457, tem 70 e poucos anos aí no meio de história, nós vamos então ver os acontecimentos, as profecias de Ageu, de Zacarias, que escrevem, são levantados por Deus para motivar o povo a ter uma vida com Deus, que motivam o povo para que eles terminem a construção do templo. Vamos ver Esther também, e onde ela se encaixa aí. E depois, então, nós voltamos para Esdras, a segunda turma,
que volta com Esdras, aí cerca de 17 mil judeus que voltam com Esdras. Tá? E depois de Esdras, aí já semana que vem, Neemias, Malaquias. Então Esdras é um livro, por ele contar o retorno do povo do cativeiro, é um livro histórico, e nós precisamos ler já encaixando os outros livros que é desse período também. Por isso que nós vamos ler Esdras então em duas partes. Vamos até o capítulo 6 amanhã, depois vem os profetas, e aí continuamos no capítulo 7, aí no dia 25, tá bom? Estamos encerrando aqui então com Esdras 1 e 2, é uma parte histórica, mas é uma parte importante para nós entendermos tanto a linha cronológica da história aí do povo judeu, das coisas do Velho Testamento, e embora seja histórico, a história é o quê? O que é a história do povo judeu? É o cumprimento das promessas de Deus. Então, embora seja história, mas deve ser também uma parte que nos leve a glorificar a Deus e ver o quanto que Deus fala e o quanto Ele realmente cumpre aquilo que Ele fala. Nós já lemos, já comentamos Isaías 44, Isaías 45, Jeremias 25, Jeremias 29, Daniel 5, Daniel 9 e tantas outras profecias que se cumprem aqui, nessa primeira etapa de Esdras. Tá? Então, é importante. Amanhã nós vamos continuar aí de Esdras 3 e vamos até o 6 com o Salmo também, tá bom? Leiam esse Salmo 126 depois, ele não está incluso na leitura de hoje especificamente, mas leiam, porque é justamente um salmo que foi cantado neste caminho aí do povo saindo da Babilônia e indo para Jerusalém. E leve como reflexão hoje como é que eu estou nesta minha jornada rumo à eternidade com Deus, a nova Jerusalém. Eu sei que será tudo perfeito, que já está tudo perfeito. Como eu estou aqui? Eu estou glorificando a Deus porque eu estou indo para lá, ou eu estou olhando para as dificuldades do caminho e usando o meu tempo para reclamar? Vamos levar essa reflexão para hoje. Amém? Que Deus abençoe, que Deus recompense. Lembrando que Deus já renovou suas misericórdias para conosco antes de nós abrirmos os nossos olhos. Cabe a nós agora cumprir Colossenses 3 e 23. Fique com esse versículo. Amém? Deus abençoe e recompense a todos.